Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Exame das Escrituras e ao último vídeo da série sobre o Apocalipse, um estudo completo, detalhado, composto por 22 vídeos, cada vídeo correspondendo a um capítulo do último livro da Palavra de Deus. Estamos na reta final, no vídeo 22, portanto, que corresponde ao capítulo 22 de Apocalipse. Neste vídeo veremos a respeito do rio da água da vida, também acerca da árvore da vida, e teremos ainda admoestações finais, promessas finais e a conclusão da obra do livro escrito por João, conforme revelação dada pelo Senhor Jesus Cristo. Lembrando que no vídeo anterior, referente ao capítulo 21, nós vimos a respeito do novo céu e da nova terra, também sobre a santa cidade, que é a Nova Jerusalém. E entrando no capítulo 22, que é o último capítulo do Apocalipse e também da Bíblia Sagrada. Neste capítulo temos a continuação da descrição do eterno e perfeito estado da nova terra e também dos salvos que nela habitarão e reinarão com Cristo para todo o sempre. E João viu o rio da água da vida e a árvore da vida. Confira então versículo 1 de Apocalipse 22. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que precedia do trono de Deus e do Cordeiro. O rio puro da água da vida, água cristalina, que procede do trono do próprio Deus, de Deus Pai, e do Filho, o Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Continua no versículo 2. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Além do rio da vida, João viu a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e também as folhas da árvore da vida, que geram saúde para todos os salvos. O rio da água da vida fluirá do trono de Deus e do Cordeiro por toda a eternidade. E a árvore da vida simboliza a vida eterna concedida a todos os que residirão na nova cidade. E a árvore da vida produzirá 12 frutos de mês em mês, e as suas folhas proporcionarão saúde. Lembrando que a árvore da vida aparece a primeira vez na Bíblia Sagrada em Gênesis, lá no Jardim do Éden. Lembrando que o ser humano foi criado para viver eternamente com Deus. Adão, o primeiro homem, e Eva, a primeira mulher, tinham acesso à árvore da vida. E o acesso foi proibido após o pecado. O ser humano foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus para ter comunhão com o Altíssimo. Primeiramente, Adão e Eva viviam no Jardim do Éden, no paraíso, e lá não havia morte, até que Adão e Eva cometeram o pecado, comeram do fruto proibido e foram expulsos do paraíso e perderam o acesso à árvore da vida, e a humanidade passou a sofrer na terra e a morte entrou no mundo. Adão e Eva comeram do fruto proibido, da árvore da ciência, do bem e do mal. A partir de então, a morte entrou na humanidade. A árvore da vida, que foi proibida, Adão e Eva perderam o acesso à árvore da vida, mas a árvore da vida aparece agora em Apocalipse, e ela estará à disposição de todos os salvos, justificados, para que se alimentem dela e vivam eternamente. Nós vamos ler o texto lá de Gênesis, no capítulo 2, versículos 8 e 9. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E continua no versículo 9.
E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Então Deus colocou Adão em um jardim, em um paraíso perfeito. Não havia morte, não havia doença, não havia o mal. E Deus criou a mulher para que fosse companheira do homem e para que ambos constituíssem família e gerassem filhos. E no jardim havia a árvore da vida, outras árvores frutíferas também, boas para o alimento, e também a árvore da ciência do bem e do mal. Esta última era proibida. Adão e Eva não podiam comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. Mas eles desobedeceram a Deus, comeram do fruto proibido da árvore da ciência do conhecimento do bem e do mal, pecaram e foram destituídos da graça, da presença de Deus, foram expulsos do paraíso e perderam o acesso que tinham anteriormente à árvore da vida. Confira o que diz Gênesis 3, versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o ser humano expulso do jardim do Éden, perdendo o acesso ao paraíso e também à árvore da vida, e não mais o ser humano tinha a condição de comunhão com Deus e passou a morrer. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O salário do pecado é a morte. E o Senhor Jesus, sendo Deus, se fez homem para resgatar a humanidade pecadora, para devolver a comunhão que havíamos perdido lá no Jardim do Éden e para que tenhamos acesso novamente à árvore da vida na nova cidade e também à vida eterna. Como Deus é bom e traçou um plano perfeito para a salvação de todos aqueles que se entregam a Ele. E no novo paraíso não haverá maldição, ameaça, engano ou pecado, e Deus habitará com o seu povo pelos séculos dos séculos. Versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. O trono do Pai, o trono do Cordeiro, do Filho, e os servos de Deus servirão ao Senhor, todos unidos na comunhão, e veremos a face do próprio Deus. Olha o privilégio do cristão, daquele que é leal ao Senhor. Teremos a oportunidade de falar com Deus face a face. E em nós será gravado o nome do Senhor na nossa testa. O nome do Senhor será gravado na testa dos seus servos, pois seremos propriedades do Altíssimo e teremos também o caráter de Deus. Confira o versículo 4. E verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. Veremos o rosto de Deus. Na nossa testa estará o nome do Senhor. Olha que grande alegria pertencermos a esse Deus amoroso. O diabo é imitador. Em Apocalipse fala da marca da besta. Aqueles que se recusarem a servir a Deus e que seguirem o anticristo, seguirem os planos satânicos traçados pelo diabo, pelo anticristo, pelo falso profeta, receberão uma marca, a marca da besta, nos dias de tribulação e grande tribulação. Mas aqueles que estão em Cristo recebem o selo de Deus. E na nova cidade nós teremos na nossa testa o nome do Senhor, pois somos propriedades do Criador dos céus e da terra e falaremos com Deus face a face. O Senhor Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Isso está escrito em Mateus capítulo 5, versículo 8. Aqueles que são puros, limpos de coração, verão a Deus, contemplarão a face do Todo-Poderoso. E os salvos reinarão com Deus para sempre no paraíso.
onde não haverá necessidade de sol, de lua, de nenhuma iluminação artificial. Seremos iluminados pela glória de Deus. Versículo 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Na vida terrena, tudo é passageiro. Nós temos um tempo de vida, tudo passa. A Bíblia diz que passará o céu, passará a terra também, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Já no reino do Altíssimo, na nova cidade, reinaremos com o Senhor para sempre. Não haverá mais morte, mais praga, mais choro. Você não vai envelhecer e morrer. Todos estaremos para sempre com Deus, em perfeita saúde, em perfeita comunhão com o Criador. E seremos iluminados pela glória do nosso Senhor. E a veracidade do livro de Apocalipse. Você pode confiar em tudo que está escrito, não só em Apocalipse, mas em toda a palavra de Deus. O Senhor não mente. A palavra de Deus é fiel e jamais voltará vazia. Ela merece todo o crédito. Tudo que está escrito se cumpre e as promessas futuras se cumprirão todas com exatidão. E feliz é quem guarda o que está escrito neste livro de Apocalipse. Veja o que diz o versículo 6. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. Pode confiar. As palavras escritas no livro de Apocalipse são fiéis, são verdadeiras. O Senhor Deus, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Então Deus tem os seus enviados, os anjos, que são mensageiros, que também são executores do plano de Deus e que mostraram muitos anjos. Aí João viu nas visões do Apocalipse muitos anjos cumprindo a vontade de Deus. Tudo que está escrito em Apocalipse é verdade, tudo vai acontecer, pois Deus não mente, Deus nunca falhou e jamais falhará. E o versículo 7 continua: eis que presto venho. Aqui o Senhor Jesus dizendo: eis que presto venho, eu cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz é aquele que se atenta para a palavra de Deus, entende, compreende, guarda e obedece à palavra do Senhor. Aqueles que são obedientes serão recompensados por Deus. Vale a pena servir ao Senhor. A Bíblia diz que devemos perseverar na fé, perseverar até a morte, para um dia recebermos a coroa da vida. Leve a preciosa semente que é a palavra de Deus. Ainda que com dificuldades, você terá uma colheita abundante e muito feliz. E somente Deus deve ser adorado. Quando algo ou alguém é adorado no lugar de Deus, isso consiste em um pecado chamado idolatria. João cometeu esse pecado 2 vezes. Ele ficou tão admirado com as visões que recebeu e errou, se prostrando diante de um anjo para adorá-lo. A primeira vez que ele fez isso foi no capítulo 19 de Apocalipse mesmo, e depois ele incorreu nesse erro no capítulo 22, mas foi logo advertido pelo anjo, foi corrigido, com certeza entendeu e não voltou mais a cometer esse erro. É importante que você também seja como João, que entenda qual é a vontade de Deus e que se disponha a corrigir os seus erros e a abandoná-los. Versículo 8. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Então João ficou tão maravilhado com as visões que estava tendo acerca das últimas coisas, que acabou se prostrando no intuito de adorar o anjo que estava à frente dele. Mas foi logo advertido, conforme nós vemos no versículo 9. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou o conservo teu,
e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Somente Deus é digno de ser adorado. Somente a Ele devemos prestar culto. E a mensagem profética do livro de Apocalipse deve ser proclamada abertamente a todas as pessoas. As visões que João recebeu não devem ser ignoradas nem mantidas em segredo. Versículo 10. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Não feche, não mantenha em segredo o que está registrado em Apocalipse. Devemos proclamar a palavra de Deus abertamente. O Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a palavra de Deus deve ser proclamada, pregada a toda criatura enquanto houver tempo, porque o fim está próximo. O Senhor Jesus breve virá e infelizmente muitos serão pegos de surpresa. Portanto, seja sábio, use a sua inteligência, busque ao Senhor enquanto se pode achá-lo, entregue-se ao Senhor Jesus agora mesmo e tenha a salvação garantida. E temos agora uma advertência, uma admoestação. Todas as pessoas são advertidas a revelarem quem realmente são. Não é possível fingir servir a Deus ou servi-lo parcialmente. Com Deus é sim, sim, não, não. Ou serve ou não serve. Ou serve a Deus ou ao diabo. Ou é amigo de Deus ou é amigo do mundo. Não é possível uma fonte jorrar água doce e salgada ao mesmo tempo. É preciso que todos nós tomemos uma posição. Ou você é de Deus ou não é. Por isso que o versículo 11 diz o seguinte: quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Ou seja, que ninguém use disfarce. É injusto? Então se apresente como injusto. Se apresente como imoral. Se apresente como pecador. Se apresente como servo do diabo. Quem é justo, se apresente como servo de Deus. Você é servo de Deus? Pregue a palavra, dê bom testemunho, se mostre, se posicione, seja um fiel seguidor do Senhor Jesus Cristo. Não é possível ficar em cima do muro, ou é justo ou é injusto. E todos nós devemos tomar uma posição e mostrar quem realmente somos. E Jesus Cristo enfatiza a sua volta e promete recompensar seus fiéis seguidores de acordo com as obras de cada um. Lembrando que a salvação não é pelas obras, é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Mas o galardão é uma recompensa, o galardão sim é um prêmio referente às obras. E aqui o Senhor Jesus vai recompensar os salvos. Os condenados também terão um julgamento justo, o juízo do grande trono branco, e serão sentenciados ao lago de fogo e enxofre. Já os salvos receberão do Senhor Jesus um prêmio, uma recompensa. Além da salvação, que é o prêmio maior, ainda teremos um galardão que será dado a cada um de acordo com a sua obra. Veja o versículo 12. E eis que cedo venho. Mais uma vez o Senhor Jesus enfatizando, eis que cedo venho, reforçando que ele logo virá mesmo, para que ninguém diga que não estava sabendo. Todos nós devemos estar preparados. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Então a recompensa, a salvação, e na nova cidade receberemos mais um grande prêmio de acordo com aquilo que nós fizermos aqui na terra. E o versículo 13 continua: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O Senhor Jesus é o primeiro e o último, é o alfa e o ômega, é o todo-poderoso, conforme diz lá no capítulo 1 de Apocalipse. O Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus,
O Senhor Jesus é antes de todas as coisas. Ele é onipresente, onipotente, onisciente também. Ele é o primeiro e o último. E a salvação é somente por meio do sangue de Jesus. Não existe um atalho ou outro caminho para se alcançar a salvação, a não ser pelo sangue do Senhor Jesus. O próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, o único caminho. Não existe outro caminho. Nós estávamos afastados de Deus desde o pecado de Adão. A humanidade pecou, estava afastada do Criador. Mas o Senhor Jesus, sendo Deus, se fez homem, morreu na cruz, derramando o seu sangue puro e inocente para lavar o nosso sangue que estava manchado pelo pecado. E o sangue de Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Por isso somos perdoados, redimidos e temos a garantia de salvação e vida eterna. Versículo 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Para que você tenha direito à vida eterna lá na nova cidade, no paraíso, que tenha o ingresso na cidade pelas portas, que você tenha o livre acesso e o direito à árvore da vida somente pelo sangue do Cordeiro. Precisamos lavar as nossas vestes no sangue de Cristo Jesus. Quando você se arrepende de seus pecados, se entrega a Cristo, confessa os seus erros e se entrega a Ele de todo o seu coração, todos os pecados são perdoados e deles Deus jamais se lembra. Nunca mais os seus pecados serão lembrados. Você é lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus e temos direito agora à árvore da vida, à vida eterna em uma região celestial. O Senhor Jesus nos amou primeiro e agora nós o amamos também e teremos comunhão com Ele por toda a eternidade na Cidade Santa. Existe o grupo dos salvos, aqueles que se entregam a Cristo. E existem aqueles que ficarão de fora, o grupo dos condenados. Entre os condenados, tem aqui uma lista. João diz no versículo 15, registrou conforme o Senhor Jesus ordenou que ele escrevesse. Ficarão de fora os cães, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Vamos falar a respeito de cada um daqueles que foram citados aqui. Os cães. Cães simbolizam as pessoas que praticam a imundícia, a imoralidade e outros atos contrários à vontade de Deus. O termo cães aqui utilizado porque os cães comem restos de alimento, reviram os lixos e ingerem o próprio vômito. Assim é a pessoa que se entrega ao pecado, ao lixo, à imundícia, à imoralidade, faz aquilo que Deus odeia, que volta ao seu próprio vômito, ou seja, que volta às velhas práticas do passado, que volta ao pecado antigo, aquela pessoa que não se regenera, que não apresenta uma transformação, uma mudança, uma evidência que nasceu de novo em Cristo Jesus. Então ficarão de fora os cães, aqueles que cometem atos que aborrecem o Criador. Ficarão de fora também os feiticeiros, ou seja, as pessoas adeptas do espiritismo e que recorrem a crenças em objetos, a seres angelicais, místicos, que acreditam em simpatias, em entidades espirituais disfarçadas, que nada mais são do que demônios que se passam por supostos parentes falecidos, por supostos guias espirituais, mas o próprio diabo se transfigura em anjo de luz. Aqueles que são adeptos do misticismo, do ocultismo, da magia negra, de obras de macumbaria, de feitiçaria, de modo geral. Todos esses ficarão de fora, não herdarão o reino de Deus, serão condenados
e lançados no lago de fogo, e lá permanecerão por toda a eternidade. Ficarão de fora também os que se prostituem, aqueles que praticam atos sexuais fora do casamento. Os homicidas também serão excluídos, os que matam e odeiam o próximo, aqueles que literalmente são assassinos e que por meio das palavras ferem e matam as pessoas, aqueles que têm ódio no coração. A palavra de Deus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas os homicidas odeiam a Deus e odeiam também as pessoas. E os idólatras ficarão de fora. Aqueles que colocam qualquer coisa ou pessoa acima de Deus. E os que veneram imagens de escultura e a criatura em vez do Criador. Quando a criatura recebe veneração, isso é um ato de idolatria. Quando alguém se ajoelha diante de um ídolo, de uma imagem, quando alguém coloca em primeiro lugar algo ou alguém em detrimento de Deus, também isso é um ato de idolatria. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Quem ama e comete a mentira também ficará de fora. Quem mente ou distorce a verdade, os mentirosos são considerados pela Bíblia como filhos do diabo. Veja o que diz João 8, versículo 44, a parte A primeiro. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Então aqui, o Senhor Jesus dizendo que há pessoas que têm por pai o próprio diabo, o diabo que é mentiroso, nunca se firmou na verdade, é homicida e mentiroso e não há verdade nele. E continua na parte B. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é mentiroso e pai da mentira. E aqueles que mentem são considerados filhos do diabo. Afasta-se da mentira, firme-se na verdade. O Senhor Jesus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Firme-se na palavra de Deus, que é a própria verdade. Não seja enganado. E o Senhor Jesus enviou o seu anjo para entregar a revelação do Apocalipse às igrejas. E o Senhor Jesus é a raiz e a geração de Davi, ou seja, ele descende da linhagem de Davi e ele é também a estrela da manhã. Veja o que diz o versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. O Senhor Jesus enviou o anjo, o mensageiro, para testemunhar, testificar tudo o que está registrado em Apocalipse, para que João avisasse às igrejas. E Jesus diz mais: eu sou a raiz e a geração de Davi. Ele é a descendência de Davi. Ele, sendo Deus, é eterno, mas como ser humano, ele veio à terra na família, na linhagem, na genealogia do rei Davi. E ele é chamado também de a resplandecente estrela da manhã, estrela que brilha. Ele tem um brilho próprio. O Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo. Lembrando que na Cidade Santa não haverá necessidade de sol nem de lua, pois o próprio Deus e o Cordeiro iluminarão a todos. O Senhor Jesus é a luz do mundo. Confira o que está escrito em João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Firme-se em Cristo, você nunca mais estará nas trevas, mas terá a luz da vida. O Senhor Jesus, que é a luz, é a resplandecente estrela da manhã. E em Apocalipse temos agora o último convite, a última oportunidade dada por Deus para que as pessoas se arrependam e tenham a salvação.
e um convite feito pelo Espírito Santo e a esposa. A esposa é a igreja de Cristo, são os cristãos. Então, o Espírito Santo e os cristãos convidam todos os que quiserem a salvação para virem a Cristo. Este é o último apelo evangelístico para que as pessoas se salvem, para que se arrependam, para que tenham a vida eterna no reino de Deus. Versículo 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve, diga: vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. É um convite para toda a humanidade. Todos estão convidados para que bebam da água da vida, para que sejam salvos. Todos são chamados. Não recuse o chamado. Aceite este chamado. É para você, é para mim, é para todos nós. Quem ouve, diga: vem. Quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Você não paga nada, a salvação é de graça. O preço já foi pago na cruz do Calvário. A conta era alta, o preço altíssimo foi pago pelo Senhor Jesus naquela cruz. E agora ele oferece de graça da água da vida. Convida a todos para que se acheguem a ele e garantam a sua salvação. Aceite ao Senhor Jesus e o sirva agora mesmo. Não espere ser tarde demais. O Senhor Jesus Cristo oferece de graça a água da vida e promete a vida eterna. Veja o que está escrito sobre isso também em João capítulo 4, versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Beba da água que Jesus oferece. Abra o seu coração, deixe que ele entre e faça morada. E dentro de você se fará uma fonte a jorrar para a vida eterna. E agora temos uma última advertência. É terminantemente proibido acrescentar, tirar, omitir ou distorcer qualquer palavra das Escrituras Sagradas. Haverá castigos terríveis para quem adulterar a Bíblia. Confira só o versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Aquele que acrescentar algo à palavra de Deus terá sobre si os castigos deste livro. Lembrando que são terríveis os castigos dos selos de Deus, da ira do Senhor, os selos, as taças, as trombetas, são castigos terríveis. E aqueles que acrescentarem algo a este livro, ao livro de Apocalipse, receberão os flagelos terríveis. A ira do Senhor cairá sobre aqueles que adulteram a palavra de Deus. E o versículo 19 diz mais: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Não perca a sua salvação, não perca a sua parte na cidade santa. Obedeça toda a palavra de Deus. Não distorça, não adultere, não omita nada. A palavra de Deus deve ser lida, compreendida, entendida em sua totalidade e obedecida também da mesma forma. Não podemos selecionar aquilo que gostamos e queremos obedecer e excluir aquilo que não nos interessa. Toda a palavra de Deus é essencial e devemos obedecê-la 100%, pois a Bíblia Sagrada é inspirada pelo próprio Deus e não pode ser alterada. Veja o que diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura divinamente inspirada. A palavra de Deus é composta por 66 livros inspirados pelo Altíssimo, escritos por cerca de 40 autores, todos
com a divina inspiração. E a palavra do Senhor, ela serve para nos ensinar, nos corrigir, nos instruir. Você que tem alguma dúvida sobre o plano de Deus, sobre a graça do Senhor, sobre a vontade do Altíssimo, pode consultar o Manual de Regra e Fé para todo crente. É a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada que nunca nos deixa sem resposta. E temos agora uma última promessa que todos nós esperamos ansiosamente por ela. Jesus Cristo breve voltará. Versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. O próprio Senhor Jesus dizendo: certamente cedo venho. Mais uma vez reforçando isso. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Este é o anseio de todo cristão verdadeiro. Todos nós aguardamos pacientemente pela volta do Senhor Jesus. Devemos estar preparados, que você não seja pego de surpresa. Entregue sua vida ao Senhor Jesus e espere por Ele. Ora vem, Senhor Jesus, venha buscar a sua noiva, a sua igreja, que se torna depois a esposa de Cristo em um casamento perfeito, e estaremos reinando com Ele para todos sempre. O Senhor Jesus não falha, logo Ele virá mesmo. E o livro de Apocalipse termina com a graça do Senhor Jesus, que ela seja com todos. A graça é um presente, a salvação é de graça. O Senhor Jesus nos convida a termos comunhão com Ele de graça. Ele já pagou o preço. Veja que lindo o último versículo de Apocalipse e também da Bíblia Sagrada. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja com você. Receba a graça dele. Receba o presente que ele dá a você, a oportunidade de estarmos com ele. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco em espírito. Depois estaremos com ele face a face na cidade santa. É a graça é um presente de Deus. Confira o que está escrito em Efésios capítulo 2 e versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a salvação é de graça, é uma graça, é um presente de Deus. Não é por mérito humano, não é pelo nosso merecimento. É um presente que Deus oferece a toda a humanidade, a todos aqueles que se entregam ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoque o nome de Jesus. Abra o seu coração para que ele entre e faça morada e permaneça com você para todo sempre. Somente aquele que for fiel até o fim será salvo. Persevere, jamais abandone a fé. E voltando ao último versículo de Apocalipse, o último versículo da Bíblia: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida. Este é o fim da nossa série sobre o Apocalipse. Mas não é o fim da vida, a vida continua aqui na terra e a vida eterna está nos aguardando. O Senhor Jesus Cristo quer salvar a todos. Se entregue a Ele, tem o seu nome registrado no livro da vida e um dia estaremos juntos para todo sempre, reinando com o Senhor Jesus e nunca mais teremos qualquer tipo de problema, de maldição, de doença. A morte não haverá mais, o pecado. Estaremos em plena comunhão com o nosso Deus por toda a eternidade. Deus é amor, Deus ama você, sirva-o, vale a pena servir a Deus. E que você confira também outros estudos disponibilizados no canal Exame das Escrituras para a sua edificação. Que Deus abençoe sua vida, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus.